apesar desta música chinesa e apesar dali dizer leal Senado, eu não estou a falar-lhes em Macau. Não, estou aqui no que foi o pavilhão de Macau na Exposição Mundial de Lisboa de 98, que foi pavilhão e vai ser a sede da fundação da Casa de Macau em Lisboa. É uma instituição que nasce para recordar Macau. O meu telespectador que nunca esteve em Macau não pode imaginar a emoção que aquela cidade cria em nós. É realmente uma cidade inesquecível. Aquilo é um brilho de pérola, aquilo é um sorriso de mulher asiática, é qualquer coisa estranho que se conhece e não se esquece mais. Eu próprio senti essa infinita sedução. Fiz lá três programas, eu apresento-os com o nome A Pérola do Oriente, porque é assim que chamam a Macau. Talvez lhes devesse chamar Macau Inesquecível. São três programas que vos ofereço e que ficam aí pelo tempo fora a recordar Macau. Senhores telespectadores, está a começar um novo ano. Bem-vindos ao ano de 1999. Viram como eu comecei? Queimei aqui um panchão no templo da deusa Amá, em Macau. A deusa Amá é a deusa cujo símbolo é exatamente 99. Porque era uma jovem, uma linda jovem, que vem lá dos séculos da lenda e que nasceu no 9º dia do 9º mês de um ano de 1000 e tantos. 99 é a deusa do 99. É claro que Amá, como todos sabem também, é a padroeira da cidade de Macau. Amá é a deusa Amá, uma deusa que protege os mareantes perdidos por sobre as águas do mar, e Cao quer dizer o porto. Portanto, a palavra Amacau significava precisamente o porto onde se encontrava este altar à deusa Amá. Bom, mas há uma outra razão para que eu venha começar este ano de 99, este ano de Amá em Macau. É que o ano vai ser, para Portugal, o ano de Macau. Vai ser à meia-noite do dia 19 de dezembro deste ano, ou às 0 horas de 20 de dezembro, que vai terminar o hastear da bandeira portuguesa aqui sobre a cidade de Macau, e que a administração vai ser transferida para as autoridades chinesas. Esse facto é um facto extremamente importante. Pode não ter importância assim para a vida de cada um, mas na história da civilização, na história deste longo abraço que têm sido as nossas relações com os outros povos, é um facto essencial. Em Portugal há de haver muita gente que não considera assim uma coisa tão importante, porque Portugal é muito longe daqui.
Bom, em distância, em quilómetros, são 16.000. Aqui nas minhas horas, são agora 10h30 da manhã, são lá 2h30 da madrugada, o sol ainda lá não chegou, é do outro lado do mundo. E a distância não é só no espaço, é principalmente no espírito. Ao europeu apressado, ocupado, tem muito que fazer, essas coisas podem não o preocupar muito, mas há diferenças essenciais. Bom, é difícil agora estar a explicar isso, mas a minha ideia, imaginem um círculo que tem um centro. Na Europa, do modo geral no Ocidente, o homem, a pessoa, é o centro do círculo. Tudo gira à nossa volta. Na Ásia, a pessoa é apenas um dos infinitos pontos desse círculo, cujo centro é o Estado em torno do qual tudo gravita. É essa diferença que faz certos mal-entendidos, por exemplo, no que diz respeito a direitos humanos. Aqui na Ásia, o homem, em relação ao Estado, tem muito mais deveres que direitos. Aqui há a consciência de uma realidade cósmica total, que abarca tudo, que abrange tudo, abrange o corpo e o espírito, as coisas animadas e as coisas inanimadas. Reúne até, quase como irmãos, os mortos e os vivos. Os vivos que continuam aqui e os mortos cujos espíritos permanecem. O europeu tem dificuldade em perceber isso. Vamos a um local onde isso é mais evidente. Eu vim ao templo de Kunyame. O lugar de Kunyame é um sítio de convívio entre os mortos e os vivos. Aqui vêm os que ainda vivem prestar homenagem aos seus mortos. Há muitas maneiras de prestar homenagem. Por exemplo, trazer-lhes fruta, galinha cozida, vinho de arroz. Bom, eles bem sabem que os mortos não comem, mas aquilo é-lhes oferecido, é como se eles comessem. Outras maneiras mais espirituais é queimar incenso. Vêem aqui à volta do teto, aquilo é uma coisa que se chama tap-é-um. O tap-é-um quer dizer incenso em forma de pagode chinês. O pagode era um templo. Eu tenho aqui, isto representa o pagode chinês. Mas vejam como a Europa nunca entendeu a Ásia. A gente chama pagode assim é uma funçanata, sem brincadeira, sem graça. Pagode, é um pagode. Não, o pagode é uma coisa muito séria. O pagode é um lugar onde os mortos não morrem. Eu próprio vim aqui, tenho na mão algumas barras de incenso que vou queimar aos meus mortos que não morreram. Eu tenho, bem em frente da minha cama, o meu pai. Nas horas difíceis eu pergunto: pai, agora como é que tu fazias? No meu escritório de advogado, na Rua do Ouro, está o António, meu irmão que continua vivo. António. E a justiça? Qual é a justiça? E a minha mãe? A minha mãe é quem eu tantas vezes pergunto: mãe, tu dizes que perdoas tudo. E como é que ias perdoar esta ofensa?
Mas a gente na Europa simplifica tudo, enterra as pessoas, põe uma cruz, que a terra lhes seja leve e finge que os mortos desapareceram, como se o mundo não fosse isto, uma convivência eterna entre os vivos e os mortos. Este templo de Cuniane tem um outro marcante significado histórico. Os senhores telespectadores estão a ver diante de mim esta mesa, uma mesa redonda. Bom, foi aqui, nesta mesa, que foi assinado em 1844 o primeiro grande tratado entre o Velho Mundo, representado pela China, e o Novo Mundo, representado pelos Estados Unidos da América. Aqui assinou-se um acordo, há 4 bancos, num dos bancos estava naturalmente o delegado americano, noutro o representante da China, no outro o superior do mosteiro e também o governador de Macau, um banco para cada um. Há uma tradição chinesa que diz que o lugar do americano era este. O americano sentou-se aqui, tinha os papéis na sua frente e assinou. Porque é que dizem que o lugar era este? Como veem, a mesa é um círculo que está dividido ao meio. Bom, não é bem ao meio. Esta metade de cá é muito maior que a de lá. Mas dizem que os americanos, quando dividem, é sempre assim. A metade deles é sempre maior que a metade dos outros. O que este ato significa é que já então Macau estava a desempenhar a missão que sempre teve no mundo. Um espaço de aproximação, um elo de ligação entre o Oriente e o Ocidente, uma região de refúgio, de paz, de tolerância. Reparem, eu há momentos estive ali a queimar incenso aos meus mortos. Ninguém me perguntou quem eu era, eu não pedi licença para fazer aquilo. Ninguém quis saber de onde eu vinha ou quem eram os mortos a quem eu prestava homenagem. Entrei, estive, saí. E aquilo é bem o espírito de Macau. Foi um espaço ecuménico, um lugar de todo o mundo, um templo onde houve sempre paz para todos. E foi assim de lado a lado. Nós também não perguntámos aos chineses que deuses eram estes, que estranhos ritos é que eles seguiam. Há uma coisa muito curiosa, que é o próprio nome de Macau. Como sabem, Macau vem da tal deusa dos mariantes. A Macau, o porto da deusa Amá. Ora bem, sabem qual foi o nome que os padres da Companhia de Jesus deram à cidade? Cidade do Santo Nome de Deus de Amacao. Porque Amacao era um nome de Deus. Deus tem esse nome, tem outros, tem tantos nomes. Deus chama-se José, como eu, chama-se Manuel, como tu, chama-se João, chama-se Joaquim, chama-se Lázaro, chama-se Isabel, chama-se Maria. Deus tem os nomes que nós lhe damos. Por isso é que Deus é Deus. E foi
porque nós entendemos assim, que viemos, estivemos, ficamos e fizemos de Macau um símbolo da tolerância em todo o mundo. O velho templo da deusa Amá marcava o porto dos pescadores. Ainda hoje, nos rochedos, estão gravadas as imagens de barcos do século XVI, XVII. Foi, portanto, seguramente ali que estiveram os primeiros navios portugueses. Ali deve ter desembarcado Camões, que, como sabem, esteve aqui em Macau durante 3 anos. Bom, é à volta daquele pequeno porto que se vai estabelecendo lentamente uma povoação. Primeiro uma pequena aldeia, depois é uma cidade que sobe pela encosta até ser esta lindíssima cidade que hoje é Macau. E Amá continuou sempre a ser considerada a divindade protetora, a que acolhe de braços abertos. Estou a falar-lhes diante de uma estátua cheia de significação. É um grande bloco de jade branco. Tem a altura, são precisamente, reparem, 19 metros e 99 centímetros de altura. 19,99. Porquê é que eles não fizeram 20 metros? Bom, precisamente para marcar um ano, 1999, este ano que começa. E 1999, porque é o ano que vai assistir à cessação da administração portuguesa. É importante isto, nós vamos sair exatamente da mesma maneira como entramos. Em paz, entre abraços, entre cerimónias festivas. Os portugueses estiveram em Macau, nunca dispararam um tiro para isso, nunca invocaram um direito de conquista, uma soberania, direitos de império, nunca disseram aqui quem manda sou eu, nada disso. Os portugueses estavam porque eram bem queridos, eram bem amados, estavam porque era do interesse dos mandarins que eles estivessem. E estiveram enquanto o interesse foi mútuo, porque reparem, era um contrato bilateral. Num contrato têm de ser 2 a querer. Quando é só um que quer, deixa de haver contrato, há um distrato. É exatamente isso que acontece. A presença de um porto europeu aqui na foz do Rio das Pérolas era do interesse da atividade da economia chinesa no século XVI. E foi no século XVII, e foi no século XVIII, e foi durante uma parte do século XIX. Depois mundializou-se a economia, abriram outros portos, chegaram os ingleses, chegaram os americanos, chegou todo o mundo está a ser uma aldeia global. Hoje, é claro, a China não tem interesse algum em ter um porto nas suas águas, na posse de outro povo que não seja o próprio povo chinês. A nossa bandeira vai descer nos mastros. E o que é que vai ficar? Vai ficar aquilo que nós deixarmos. Olhem, vai ficar a mocidade das escolas, vão ficar estes monumentos, vão ficar as portas da amizade, o terminal marítimo,
que veio facilitar as comunicações, veio ficar aquele belíssimo aeroporto que nos tem ligado diretamente a Lisboa, e o Museu do Mar, um dos mais belos museus que eu até hoje vi, e o Museu de Macau, e o Centro Cultural que presume ser o mais completo de todo o sul da Ásia, e o estádio, e o hipódromo, onde todos os dias se apostam milhões, e a ponte da amizade com aquele seu perfil de dragão, e a ponte Lótus. Começam as obras agora, o que estão a ver é só o início de uma nova ponte que vai ligar Macau à China, e esses bairros imensos com uma arquitetura ousada, tudo isso vai falar pelo tempo fora, vai falar por si e por nós. É possível que alguns dos senhores telespectadores que têm a paciência de estar a ver este programa façam algumas perguntas de si para si. Bom, e uma é esta. Então, agora, que chegou a hora de fazer as malas, de salvar o que ainda estava a tempo de ser salvo, agora é que estamos a fazer essas obras todas que não podem deixar de custar